jd1noticias.com, a notícia no seu celular. Continuando a sabatina com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, o JD1 TV de hoje recebe o ex-prefeito da capital, Marquinhos Trade, que disputará o cargo pelo partido PSD. Marquinhos, bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar as suas andanças pelo estado, que necessidade que o senhor mais viu e que o senhor pretende priorizar? Tainara, obrigado pela oportunidade, a todos aqueles que possam comparar os pré-candidatos de suma importância para um Estado democrático de direito. Tenho andado muito por Mato Grosso do Sul. Aliás, conseguimos já atingir a maioria dos municípios e as prioridades são sempre quase as mesmas. Questões de saúde, habitação, ausência de empregos, principalmente política tributária. Empresários, setores do comércio estão praticamente estrangulados pelos percentuais e alíquotas e até mesmo do ICMS antecipado que o governo imprimiu no nosso estado. É por isso que eu tenho dito que o nosso governo ele é um leão para cobrar impostos, mas é um gatinho para dar e suprir as necessidades da nossa gente. Veja só, Tainara, Mato Grosso do Sul é o estado que mais cresceu no PIB, 3,1% de um ano ao outro. Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais aumentou a sua arrecadação. Mato Grosso do Sul teve um superávit de 2 bilhões de reais. Ora, está havendo uma afronta entre aquilo que se arrecada e a maneira como se devolve à população em serviços públicos. Como podemos ter um crescimento e um superávit de 2 bilhões com o nosso povo passando por tantas dificuldades, com o nosso povo passando até mesmo fome? No último censo, 21,7% da população de Mato Grosso do Sul sobrevive com uma renda per capita abaixo de um salário mínimo. Isso é triste. É triste porque se o Estado estivesse presente, as pessoas não reclamariam da habitação. Existem municípios, Tainara, que as pessoas falam que durante 8 anos nenhuma casa popular foi levantada. Quase todos os municípios falam para mim: Marquinhos, quando a coisa aperta aqui, a gente tem que ir para Campo Grande na questão da saúde. Marquinhos, o imposto, o litro da gasolina, ICMS de 30%, está insuportável. Isso quando você consegue algum sinal nos seus aparelhos de celular. Não investiram na tecnologia e o povo está sofrendo. Seus adversários falam que o senhor contratou muita gente em diversos programas na prefeitura. Isso procede? De maneira alguma. Isso mostra falta de conhecimento deles. Até porque também o Evangelho fala que não vão prosperar aqueles que possuem a língua afiada pela mentira. Olha, todas as contratações de um órgão público, elas devem ser publicadas no diário. Então basta comparar. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, nós tivemos uma questão jurídica
muito grave a ser resolvida e que necessitava de uma intervenção imediata da nossa gestão. No final de dezembro de 2016, Tainara, faltando alguns dias para a gente assumir, houve uma decisão judicial que até hoje está trazendo problemas até para alguns concorrentes desse ano meu, sobre o MEP Seleta. Ali, o magistrado determinou a demissão de quase 5.000 pessoas, da noite para o dia, com contratações irregulares, com custo altíssimo para a administração pública. A Secretaria de Assistência Social, por exemplo, 90% era composta por funcionários da OMEP e da Seleta, que ingressavam nessas funções através de cartas de autoridades ou bilhetes de prefeito. O magistrado mandou exonerar, demitir. Todos acompanharam esse episódio. O que nós tivemos que fazer? Por autorização até mesmo do próprio Poder Judiciário. Processo seletivo. Esse processo seletivo acabaram os QIs, acabaram as cartinhas. E um processo seletivo que foi devolvendo o número de pessoas, porque muitas delas, Tainara, já eram funcionárias da prefeitura há 14, há 16, há 20 anos e viviam desse salário e já estavam próximos, acostumadas com o serviço da prefeitura municipal. Fizemos baratear o custo da administração pública. Por quê? Porque a OMEP e a Seleta, além de você, prefeitura, pagar o salário dos funcionários, que era caro, você ainda tinha que pagar 10% de taxa de administração da OMEP e da Seleta. Campo Grande acompanhou, teve prisão, teve pessoas presas, teve pessoas que estão respondendo e ficarão inelegíveis pela maneira que eles contratavam essas pessoas. Pois bem, cargos em comissão. Nós fomos o único prefeito, o único. E olha que outros passaram e tiveram essa oportunidade de fazer, mas não fizeram, ou não quiseram fazer, é lógico. O que aconteceu? Nós mandamos um projeto de lei que consolida o número de cargos em comissão, sem alteração, sem malversação do dinheiro público. Isso não é verdade o que eles dizem. Deveriam se inteirar melhor. O governo MS tem um amplo programa de obras em execução. Existe algum risco de paralisação ou continuidade em um eventual governo? De maneira alguma, risco zero. Nós temos equipes técnicas, os projetos são aprovados. Por mais que queiram efetuar qualquer, entre aspas, pegadinhas para os próximos gestores, eles devem cumprir a lei de transparência e até mesmo responder sobre as suas consequências. Nós estamos atentos e vamos fazer com que as obras continuem. Agora, vamos focar muito mais nas pessoas. As obras não podem ser apenas executadas em vésperas de eleição. Nós vamos estar presentes. Vai ser um governo ao lado do povo, perto do povo e para todos, e não apenas para os amigos de alguns. O aumento da pobreza e da fome seria combatido como pelo senhor? Olha, primeiro, imediatamente tem que ter uma política pública de assistência social. Existem mais de 500.000 pessoas, 500.000 sul-mato-grossenses que estão em extrema dificuldades. Eu estive em Aquidauana, na colônia dos pescadores,
Ali, além de impedirem as suas atuações como profissionais, porque eles vivem da pesca, e os decretos do governo cada vez mais reduzem a sua capacidade de reforçar a sua sobrevivência econômica, eles retiraram as cestas alimentares. Há muito tempo eles não dão em contrapartida algo que dê a subsistência dessas famílias. Poxa, além de impedi-los de trabalhar, eles não querem ajudá-los, pelo menos nesse período, no período desses decretos e no período da Piracema. Mas não, viraram as costas. Imediatamente, uma política pública de assistência social, ajudando e auxiliando imediatamente essas famílias. Depois, a médio e a longo prazo, rever essa política tributária. Uma pauta fiscal, olha, extremamente afrontosa à economia do nosso país e do nosso estado. Um ICMS cujas alíquotas variam de 12 a 30. Uma substituição tributária onde eles atingiram mais de 80 setores e ainda assim criaram uma margem de valor agregado que incide na base de cálculo que vai definir o valor do ICMS, que varia de 20% a 88%. Isso é impraticável. Isso vai impedir a multiplicação de empregos e isso atinge principalmente lá na ponta as pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, ICMS da gasolina. Atinge empresários, atinge a classe média, atinge a classe menor. Por quê? Porque a cada 1 litro de gasolina que você coloca no teu carro, 30% vai direto para os cofres do Estado. Ou seja, a cada 1 litro que você coloca de gasolina no teu carro ou na sua moto, em média, R$ 2,15 direto para o governo do Estado. Assim, não há como as pessoas sobreviverem. Só vai lucrar o Estado. E é isso que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Estado virou empresa, superávit de 2 bilhões e o povo passando dificuldades e até fome. O senhor, como candidato, critica o Estado, mas quando era prefeito elogiava. Isso quer dizer que para Campo Grande o governo foi bom? Poderia ter sido bem melhor, muito melhor. Tanto é que está com superávit de 2 bilhões, mas reduziu o nosso ICMS, que deu um prejuízo aos campograndenses em média de 250 milhões de reais ao ano. O meu relacionamento político com o governo do estado sempre se pautou pela respeitabilidade. Assim, Campo Grande e Mato Grosso do Sul cresceu politicamente no relacionamento com maturidade no tratamento urbano e afetuoso e, sobretudo, respeitoso. Nunca fizemos política com raiva, nunca fizemos política com miudezas de ódio, do rancor. Agora, administrativamente, eu divirjo de muitos pontos do governo do estado. Por exemplo, eu defendo 6 horas em boa parte do funcionário público estadual. O governo defende 8 horas. O governo defende salários diferentes entre professor concursado e professor convocado. Eu defendo isonomia salarial. O governo prefere investir na segurança pública em veículos e em coletes. Eu vou investir em pessoas. Não é possível nós termos
uma previsão de 4.191 soldados e temos menos de 1.000. Não é possível que o salário inicial de um praça seja R$ 5.000 bruto, enquanto que no Mato Grosso, R$ 9.400 bruto. Há uma discrepância muito grande. Na região da fronteira, principalmente, são verdadeiros heróis aqueles que vão para lá porque não sabe se vão voltar. A polícia penal também traz um desconforto para a população. Olha, o presídio aqui de Campo Grande de segurança máxima tem hoje, em média, 2.400 presos. Sabe quantos homens ficam para cuidar de 2.400 pessoas presas? Em média de 10 a 12. Ora, isso é desumano. Eu divirjo também da política tributária do Estado. O Estado prefere aumentar IPVA, o Estado prefere aumentar ITCD, o Estado prefere aumentar a alíquota de ICMS da gasolina e eu congelei IPTU. Existem várias divergências. Enquanto eles preferem cuidar da pavimentação urbana dos municípios, eu prefiro olhar para as pessoas. Marquinhos, 3 adversários seus querem o apoio do Bolsonaro. E o senhor? Eu quero as bênçãos de Deus e o apoio do povo. Eu quero o apoio de todos aqueles que desejam uma política com justiça social. Uma política onde o centro de tudo é o ser humano. Uma política que atenda com igualdade os pequenos e os grandes. Eu quero o apoio daquele que for mais ajudar o nosso Estado. Eu não vou ter problema se o eleito for da esquerda, do centro, da direita, ou da frente ou de trás. O relacionamento vai ser respeitoso. Eu não tive nenhum problema aqui na capital, já demos mostras disso daí. Na nossa primeira eleição, dos 29 vereadores, apenas 3, 4 eram do nosso lado. Todos os demais disputaram eleições contra a gente e o nosso relacionamento foi amistoso e respeitoso. Não será diferente com o presidente da República, seja da direita, da esquerda, do centro. Até porque eu tenho irmãos, que estão em Brasília e vão abrir as portas. Além do que, o interesse é macro, jamais será pequenino. Tanto o da direita, Bolsonaro, quanto da esquerda, o Lula, são maduros o suficiente para saber administrar com respeito aquele que o Estado escolher como seu governador. Candidato, essa vem dos nossos leitores. A especulação de que sua vice será uma mulher procede? Olha, pode até ser uma mulher, mas não necessariamente terá que ser uma mulher. Podemos escolher um homem também. Agora, uma coisa é pacífica no nosso entendimento. Deve ser ou homem ou mulher, competente, qualificada e, sobretudo, humana. Agora vamos para a rodada das participações. Para iniciar, o Marcos Faria, da FM Capital, deixou uma pergunta. Pré-candidato ao governo do estado, Marquinhos Trade, Marcos Faria, da FM Capital, do programa Tribuna Livre. O senhor faz críticas com relação à carga tributária, ou seja, o valor dos impostos cobrados aqui no nosso estado. Como diminuir essa carga tributária sem afetar os investimentos nos vários setores estaduais, como, por exemplo, a saúde, educação e segurança? Marcos Faria, de fato, não sou apenas eu que reclamo da carga tributária no nosso estado. Isso é visível
e é um fator unânime nos 79 municípios. Olha, por que a pauta é extremamente agressiva e contundente, arrecadatória no Mato Grosso do Sul? Nós temos 2 pontos aí. Nós temos a alíquota de ICMS, que no nosso estado varia de 12% a 30%. E aí eles criaram o ICMS antecipado. O que é o ICMS antecipado? É a chamada pauta fiscal ou substituição tributária. Substituição tributária ou pauta fiscal, eles imprimiram um percentual a mais em 84 setores do comércio, e quando eles receberam eram apenas 30. Eles aumentaram para 84 para incidir sobre ele a margem de valor agregado que vai impactar na base do cálculo. E encontrando a base do cálculo, eles vão imprimir um percentual de cobrança do ICMS antecipado que varia de 20% a 88%. Isso tem que mudar. Como mudar? Rever uma política tributária de redução dessas alíquotas e dos percentuais desses produtos, desses setores. Agora, como fazer? Investindo em tecnologia. Investindo em tecnologia. Aí você vai diminuir a sonegação e vai transmitir confiabilidade e credibilidade aos empresários. O ICMS, Marcos Faria, ele é um imposto que deve ser pago na hora da venda do empresário. No Mato Grosso do Sul, ele é cobrado na hora da compra do empresário. Isso afeta o capital de giro dele. Isso faz com que o seu estoque fique parado, porque ele já pagou pelo valor. Ele paga na hora que compra, ele paga na hora que vende, e se ele não vender, ele já pagou. Portanto, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós temos que rever imediatamente nesses pontos que eu disse para dar ao empresário uma folga, um fôlego, e isso vai trazer ao consumidor um benefício, porque os preços ficarão mais baratos. Para finalizar, o jornalista Danilo Costa, do portal JDU Notícias. Bom dia, Marquinhos. A gestão pública ela é hoje bastante impactada por novas tecnologias na área de informática, e isso, inclusive, tem melhorado muito os processos internos e também os de atendimento ao público. Minha pergunta: qual será seu primeiro programa nessa direção de aprimoramento dos processos, tanto interno quanto externos, num eventual governo seu? Danilo, só vai haver desenvolvimento no Mato Grosso do Sul efetivo e veloz se o governante investir em tecnologia. Não foi isso que aconteceu, infelizmente. E não por falta de recursos, mas por falta de eficiência em projetos de execução. Somos 27 estados no Brasil. Mato Grosso do Sul, o estado, ocupa a 21ª colocação de velocidade de internet. É um dos últimos. Está lá embaixo. Diferentemente de Campo Grande, que ocupa os primeiros lugares de velocidade de internet. Aqui nós somos uma das primeiras capitais a deixar tudo pronto para o 5G, coisa que foi repercussão nacional. Campo Grande. No estado, a situação é diferente. Muitos municípios que a gente tem visitado não têm sequer sinal de celular, mesmo
estando em 2022. Sabe por quê? Porque a Infovia, que é a via da informática no nosso estado, está entre as piores colocadas do Brasil. E quando a Infovia não vai bem, sabe o que acontece? Afeta todos os setores da nossa vida. Afeta a educação, porque a tecnologia é importante. Afeta a saúde pública, a telemedicina, que nós implantamos aqui em Campo Grande, é afetada por ausência da tecnologia. Olha, empresas, a primeira coisa que grandes empresas pesquisam para vir a qualquer estado são sinais de internet. Por incrível que pareça, automação. Tudo isso interfere. E aqui no Mato Grosso do Sul, volto a repetir, últimas colocações de velocidade de internet. Isso vai modificar, porque o que fizemos em Campo Grande, nós vamos fazer em Mato Grosso do Sul. Conectar, compartilhar e ter a velocidade de uma tecnologia limpa. Marquinhos, nós queremos agradecer a sua participação e, para encerrar, o senhor pode deixar as considerações finais. Agradecer ao JD1, agradecer aos profissionais que realizaram as suas perguntas, carinhosamente a você, Tainara, e dizer a todos os internautas das redes sociais, vamos buscar um gestor preparado, um gestor experiente administrativamente, um gestor ficha limpa, que depois de escolhido não fique em dúvida se vai permanecer ou não no cargo diante de qualquer decisão judicial. Um gestor que seja humano, um gestor que defenda as pessoas, como nós fizemos durante a pandemia. Nós colocamos as pessoas em primeiro lugar e isso me orgulha e orgulha muito. Que Deus abençoe a todos, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Vamos defender o Mato Grosso do Sul e as pessoas. Deus abençoe e obrigado. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.